E para a gente saber como que a cidade está lidando com esta realidade de pandemia, a gente vai conversar com a Gabriela Leite, que está lá. Oi, Gabi, boa tarde para você. Como que está a situação em Campos do Jordão? Oi, Luara. Oi, Du. Boa tarde para vocês. Como vocês podem ver aqui, né, estamos bem na Praça do Capivari, o maior ponto de encontro dos turistas, e está bem vazio, viu? A gente até tromba com uma pessoa ou outra, mas bem diferente do que deveria estar, né, nessa época do ano. Inclusive, o famoso festival de inverno que acontece aqui em Campos do Jordão, em junho e julho, já foi adiado. A expectativa é que ele aconteça em agosto, mas também pode ser adiado novamente, né, caso a pandemia continue por aqui. E a gente fez uma reportagem agora de manhã falando exatamente do impacto para a economia da cidade. Olha só. A baixa temperatura não esconde que o inverno está aí. Acostumada a receber milhares de turistas todos os anos, agora Campos do Jordão tenta se acostumar com o silêncio pela falta dos visitantes. O impacto da necessidade do isolamento social está nas ruas, nos hotéis, em tudo. Talvez os setores mais impactados sejam do turismo de um dia, pessoal que vem de ônibus, vans, tal. Esse é o setor que mais sofreu e acho que vai ser o que vai mais demorar a voltar. O setor de eventos, né? Nós teríamos agora o festival de inverno e não é possível ter no formato que era, pelo menos. Esse hotel, por exemplo, ficou 2 meses e meio fechado. Desde o dia 5 de junho, o local foi reaberto, mas a lotação dos quartos não passa dos 15%. De fato, hoje a gente tem muito pontual a questão da ocupação da cidade. A taxa de ocupação caiu drasticamente, que é o período do ano mais procurado, né? Os meses de outono e inverno, esses são os melhores que a gente tem. Só que com a pandemia, a ocupação caiu drasticamente. Ficamos 2 meses e meio totalmente fechados, com todos os colaboradores suspensos, os contratos de trabalho. E voltamos, agora dia 5 de junho. E daí, enfim, como eu falei, com um cenário muito diferente do que a gente tem historicamente falando. Temos uma taxa de ocupação muito interessante, períodos de final de semana, de meio de semana sempre muito bem ocupados, né? A gente tem uma taxa de média de ocupação no nosso hotel, particularmente, de mais de 80%. E agora estamos atingindo aí 15%, 20% com o cenário que a gente tem à frente aí. Para que o hotel voltasse a funcionar, várias medidas de segurança e higiene foram adotadas. Além disso, os hóspedes não podem usar as áreas comuns, como piscina e sala de jogos. Nós, assim, particularmente, já tínhamos um processo muito severo mesmo de todos os critérios de asepsia do apartamento, de higienização, mas agora redobramos a atenção, né? Tem um decreto municipal com várias premissas relacionadas a como é feito, de quanto em quanto tempo, por exemplo, temos que limpar esse lobby, toda a questão de álcool em gel, procedimento, distanciamento, máscaras, as nossas camareiras usam aquele shield e a máscara. Então, assim, tem vários procedimentos que a gente, de acordo com o protocolo, a gente adequou o hotel para estar voltando a funcionar também. Os meses de junho e julho são historicamente os melhores para a cidade. Sem turistas, o Conselho Municipal de Turismo de Campos estima uma queda no faturamento do setor de 70%. Lógico que afetou o setor de turismo, não só aqui como um todo, é um fenômeno mundial, né? Então, a cidade tem sua economia bastante baseada no turismo e ela sentiu bastante. Talvez tenha tido uma redução em torno de uns 70% na cidade em relação aos anos anteriores no mesmo período, porque nós estaríamos num período de temporada, né? Então, de uma maneira geral, certamente houve uma redução de uns 70%. Outro setor muito impactado aqui em Campos do Jordão é o da alimentação. Por enquanto, os bares e restaurantes estão assim, olha, fechados. Esse aqui, por exemplo, não está trabalhando nem com delivery por causa dos altos custos. Os restaurantes ainda permanecem fechados. Nosso restaurante mesmo, nós temos capacidade para atender até 180 pessoas. E, enfim, do jeito que está aqui, né? É uma cena desoladora. Tem restaurantes que estão fazendo, tem o serviço de entrega, né, o delivery. Nós pensamos também em fazer, colocamos tudo na ponta do lápis mesmo, a logística, funcionários envolvidos, a retomada com compras e tudo. Daí resolvemos manter nesse formato, porque aguardando a melhora do cenário para reabrir realmente, né? O
comércio da cidade está funcionando, mas em horário reduzido. A flexibilização das medidas de isolamento na cidade vai depender do número de casos e da quantidade de pessoas internadas em hospitais. Uma responsabilidade da população e dos turistas, mas também dos empresários da cidade. Essa percepção da necessidade da união, ela veio forte para os empresários aqui. Todo mundo percebeu que precisa se unir e isso está acontecendo para diversos motivos. Nós, por exemplo, essa semana já estamos tendo reuniões para planejamento do Natal, por exemplo. Então a gente espera ter um Natal maravilhoso, com engajamento de todas as instituições, de todo mundo, que a gente vai planejando, a gente não pode parar. E temos uma certeza, né? Vai passar. Mais cedo ou mais tarde, essa situação vai passar. E nós temos uma vantagem de estarmos próximos aos grandes centros. Então, as pessoas conseguem vir de carros para fazer passeios em família, no seu próprio carro. E isso tudo eu acredito que talvez seja uma boa vantagem competitiva, especialmente no retorno ou na flexibilização da pandemia. E ainda para falar sobre esse assunto, a gente convidou o secretário de Turismo aqui de Campos do Jordão, André, que está aqui do meu lado. Ele vai esclarecer mais algumas dúvidas sobre isso. André, boa tarde para você. Primeira pergunta que eu quero te fazer é com relação ao setor de alimentação que a gente falou na nossa reportagem. Existe uma expectativa para a reabertura dos bares e restaurantes, mesmo com alguma restrição? Olá, Gabriela, bom dia a todos que nos assistem. A gente está dia a dia estudando, né? Estudando o cenário e como fazer essa abertura gradual, essa flexibilização sempre de modo seguro. Então nós fizemos uma primeira flexibilização, que foi do comércio, da hotelaria, e a expectativa é que nós consigamos fazer essa abertura da parte de restaurantes, bares, num segundo momento, que é quando nós entrarmos na fase amarela, né? Existem ainda alguns protocolos, algumas ações que precisam ser desenvolvidas para que a gente possa chegar nesse momento. E também sempre estar atento e estudando o cenário, como essa pandemia está evoluindo no interior e principalmente aqui na nossa região, de forma que a gente possa fazer isso com segurança, né, permitindo aí a abertura desse segmento também. Neste momento, a gente acabou de passar por um feriado aí, que era o pontapé inicial aqui do inverno em Campos do Jordão. Qual orientação vocês estão dando para os turistas? Vir para Campos do Jordão é realmente seguro? Ou ter cautela? Qual a orientação para os turistas? Olha, nesse momento ainda prevalece a questão do distanciamento social e da quarentena. A gente entende que já existem turistas que já tinham essa previsão de vir para Campos do Jordão, estão vindo, a gente tem recebido um fluxo, obviamente, muito menor, mas a gente ainda segue a orientação das entidades científicas, do governo do estado de São Paulo, que ainda é um momento de quarentena e de distanciamento social. Nesse período que o comércio ficou fechado, a rede hoteleira, ainda os restaurantes, é possível fazer um balanço do impacto para a economia de Campos diante desse cenário? Olha, esse impacto em Campos do Jordão, e acredito que na região, ele é muito significativo, haja visto que a gente está indo na pré-temporada, praticamente a gente já entrando na temporada, né? Então, um valor significativo, ele deixou de entrar na cidade neste momento. Mas Campos do Jordão já está se preparando e criando estratégias para que nós consigamos, aos poucos, retornar aí na plenitude da nossa economia e fazendo diversas ações estratégicas para o segundo semestre. Haja visto, por exemplo, o Festival de Inverno, que foi mudado para o mês de agosto. Então, obviamente, ele vai acontecer num outro modelo, porque a pandemia, né, essas questões de saúde, elas ainda vão estar presentes, mas a intenção, estamos trabalhando para que ele aconteça em agosto. Fora isso, nós realocamos todos os eventos, renegociamos todos os eventos para que eles aconteçam no segundo semestre. A gente tem alguns eventos importantes, por exemplo, o Letap, que é uma prova ciclística aqui, que reúne 2.500 atletas. Já foi reagendada para novembro, assim como outros eventos que estamos organizando ali o nosso calendário de modo a promover aí a aceleração da economia no momento possível. Todo momento de crise faz com que a gente repense, né, quebre a cabeça aí e acabe achando soluções. Vocês aqui em Campos do Jordão também estão aprendendo, diante dessa pandemia, a criar novas formas de atrair os turistas e também de manter a economia para a cidade?
Olha, sem dúvida nenhuma, uma crise dessa, como outras crises, elas mexem muito, elas nos fazem ser mais inovadores, né? Pegando o gancho um pouquinho da parte de restaurantes, então já estão sendo desenvolvidos protocolos e processos inovadores. Na questão de cardápio, de não se utilizar cardápio, a questão virtual ela se torna muito forte, então a divulgação ela toma uma outra proporção, né? Você não vê mais a promoção pessoa a pessoa, mas sim ela fortaleceu, ela acelerou alguns processos, principalmente os ligados aí às redes sociais e à parte digital. E logo após tudo isso passar, né, que seja um tempo realmente de renovação e que as pessoas voltem realmente para Campos, né? Olha, sem dúvida nenhuma, Campos do Jordão é uma cidade maravilhosa, abençoada, tem uma natureza incrível, o que nos coloca numa situação estratégica privilegiada. Estamos perto de São Paulo, perto do Rio de Janeiro, perto de Minas, então a nossa capacidade de recuperação eu tenho certeza que ela é muito grande e Campos do Jordão tem todas essas características. Então, logo ali na frente, com mais possibilidade, com mais segurança, a gente tem certeza que vai recuperar de forma plena a nossa economia e o nosso turismo e poder receber todo mundo aqui em Campos do Jordão de braços abertos. Muito obrigada, André, pelas suas informações. Eu que agradeço. Então, nesse momento, realmente a gente precisa ter cuidado, cautela, para depois a gente conseguir vir passear com segurança aqui em Campos e outras tantas cidades turísticas que tem no Brasil.